Paz do Senhor, meus irmãos, irmãos em Cristo Jesus, é com prazer e satisfação que estamos aqui mais uma vez no nosso podcast EBD em Síntese, que é uma realização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves da Silva. E este trabalho também é um trabalho coordenado pelo Departamento de Educação Cristã DENEC, aqui em Natal, coordenado também pelo pastor Reinaldo Odilo. Meus queridos irmãos, estamos hoje em mais uma lição, a lição de número 9 dos juvenis, e estamos aqui na bancada, nossos diletos e queridos irmãos, Moab Santos e Francisco Lima. Eu quero passar a oportunidade para o nosso irmão Francisco Lima fazer suas considerações iniciais e fazer sua apresentação, na verdade. Amém, a paz do Senhor a todos, queridos professores, presbítero Toniel Félix de Lima, diácono Moab Santos, todos que estão aqui na audiência da programação, os professores e os alunos amantes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, excelente aula. Amém. Professor Moab dos Santos hoje conosco aqui, suas considerações iniciais, se apresente mais uma vez. Amém. A paz do Senhor para todos. É um prazer enorme estar com vocês. Presbítero Otoniel Félix, professor Diácono Francisco de Lima, que o Senhor nos ajude e que seja um momento enriquecedor para nossas vidas. Amém. Como dito, meus irmãos, nós estamos aqui na lição de número 9, a lição número 9 hoje, que será dada nesse domingo que vem. É uma gratificação nossa estar aqui para ajudar o professor no domingo, na escola dominical, e trazer aqui subsídios para a nossa lição. E o título da lição de hoje, o título dela é Vivendo os Valores do Reino de Deus. Ela tem um texto áureo que está em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16, que o nosso professor Moab vai citar para nós. Amém. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. Amém. Professor Francisco, no domingo, professor, ele tem 3 objetivos a serem alcançados. Por favor, cite os objetivos para nossos irmãos no domingo alcançarem realmente, de fato, quando terminar a lição, ele dizer, olha, de fato, a lição foi realmente distribuída e alcançados os objetivos finais. Quais são os objetivos, professor? Certo, o primeiro é definir o que são os valores. O segundo, compreender como os valores cristãos se desenvolvem. E o terceiro, praticar os valores espirituais e eternos. Amém. Então, de acordo com nossa apresentação, o título de hoje é bem importante, falando a respeito desse reino de Deus e como devemos viver os valores que pertencem a este reino. A leitura bíblica em classe, ela vai estar na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6 ao 16, que vai trazer justamente essa relação. É importante que o professor leia na classe com os alunos, porque assim eles vão manuseando as escrituras sagradas. E os objetivos estão aí, como o nosso irmão falou. Você deve definir quais são os valores, compreender como os cristãos se desenvolvem, né? Os valores cristãos se desenvolvem e praticar também os valores espirituais e eternos. Então, a nossa lição está baseada aqui em 3 tópicos. Que o primeiro tópico vai falar sobre o que são esses valores morais, valores cristãos que nós temos. O segundo tópico, ele vai estar baseado justamente, o segundo tópico vai estar baseado, é um complemento do primeiro, né? E vai estar, o tema, o dele principal é como os valores se desenvolvem. E concluindo, nós temos aqui o terceiro tópico que traz os 3 tipos de valores. De início, na classe, o nosso amado professor, ele tem que realmente buscar os objetivos e é importante trazer e conceituar o que significaria de início, o que seriam esses valores desse reino, e como deve viver esse reino, né? Vivendo os valores do reino de Deus e quais são esses valores, né? Em primeiro lugar, eu entendo que o professor na sala ele vai definir, vai demonstrar o que é esse reino de Deus, o que é o reino de Deus, né? Nas Escrituras Sagradas, no Evangelho em especial, segundo Mateus escreve, você vai ver sempre o termo relacionado a reino dos céus, e que de certa forma Mateus, quando ele escreve, e esse termo reino dos céus, é devido à linguagem judaica que Mateus tinha por ser um judeu, né? Escreveu um evangelho judeu, ele traz aquela ideia e da preocupação, do cuidado que o judeu tinha de não colocar o nome de Deus em vão, então ele traz
como o reino dos céus, mas a referência é ao reino de Deus que você vai ver nos outros evangelhos. Inclusive, era o cuidado de não praticar o chamada profanação do nome, não colocar o nome do Senhor em vão, né? Esse reino de Deus, o professor no domingo vai explicar para o aluno na classe que esse reino ele tem 3 etapas. A primeira etapa desse reino de Deus é o reino que foi revelado a Israel lá no Antigo Testamento. Ou seja, há um reino que Deus revela a Israel e que a partir do reino de Israel, o Senhor Deus, a partir justamente também do descendente de Davi, que seria Jesus, que seria aquele rei, que seria realmente o rei futuro, que haveria de reinar em toda Israel. Em princípio, nós temos aqui um reino em que vai abranger toda a terra, e como se dará esse reino, e ele também é profético, porque ele vai atingir o que chamamos aqui de milênio. Então, esse reino que Deus se estabeleceu e convocou a nação de Israel para ser diante de Deus um reino sacerdotal, diante de Deus eles seriam aqueles que propagariam e levariam o nome de Javé e Yahvé para as nações, ou seja, diante estava ali a nação de Israel como reino sacerdotal e aqueles que haveriam diante de Deus estarem demonstrando as grandezas desse Deus. Então essa primeira parte, ela se relaciona com esse relacionamento de Deus com Israel, mas antes mesmo do relacionamento com a nação de Israel propriamente dita, temos a revelação de Deus desde o Jardim do Éden, e a partir da chamada de Abraão, lá no capítulo 12, segundo Gênesis, Deus chama Abraão, e a partir de Abraão, Deus cria justamente essa nação, porque vem Abraão, Isaac, e Jacó, Israel, e as 12 tribos, e depois o estabelecimento do contato e da união de Deus, os mandamentos que vão para o próprio povo de Deus no Antigo Testamento, Israel. Ou seja, esse relacionamento já é a manifestação do reino de Deus. Esse reino de Deus tem um segundo momento quando nós encontramos no Novo Testamento a sua revelação. Note que no Novo Testamento sempre os evangelistas trarão a ideia de que o reino de Deus está próximo. João Batista já começa pregando no deserto da Judéia, dizendo o reino de Deus está próximo. O conceito do reino de Deus aqui é justamente para demonstrar que é um governo de Deus, é o controle de Deus sobre toda a situação ou sistema vigente. Esse controle de Deus, ele se dá de uma forma distinta daquela que nós encontramos aí fora, que são monarcas que tomam conta ou ditadores. Não. O reino de Deus ele seria apresentado de forma diferente. Então, nessa introdução, a terceira situação vai ser demonstrado, você vai mostrar na introdução, que o reino de Deus ele também é profético, porque ele demonstrou, a partir de Mateus capítulo número 16, você vai ver quando Jesus está conversando com os discípulos, e aquela famosa frase que ele diz para Pedro sobre esta pedra, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, esse reino de Deus ele estaria sendo demonstrado profeticamente, e Jesus estava revelando o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo número 1, e capítulo número 3, e Colossenses capítulo 1, versículos 14 em diante, ele vai demonstrar o mistério de Deus que estava revelado, que é a igreja. Ou seja, esse reino de Deus agora estaria diante e pela igreja, na verdade. Pela igreja sendo manifesto. Porque Jesus vai dizer que o reino de Deus está em nós agora. Lucas vai escrever, salvo engano, capítulo número 7, ele vai dizer que esse reino agora está em nós. Ou seja, esse reino aparente, e agora entendendo como esse reino se manifestou desde o Antigo Testamento, e agora com a igreja, que é o mistério de Deus, que foi revelado desde a fundação do mundo, e agora foi revelado, esse reino, ele tem valores, e é onde nós vamos entrar. Aí você vai explicar, nessa introdução, justamente o que seriam esses valores. Quais seriam os valores do reino de Deus? E a lição trouxe justamente a forma como deveria ser analisada, a forma como deveria ser entendida esses valores do reino de Deus, que são valores morais, que são valores relacionados à ética, relacionados ao caráter, ou seja, os valores do reino de Deus, em primeiro lugar aqui, são valores morais. A nossa lição trouxe que são valores atrelados à ideia do que seria o cristianismo, que o cristianismo, através de Cristo, trouxe para a humanidade. Como é que esse caráter, como é que essa forma nova de viver influenciou o mundo? Então, esses valores se desenvolvem como? Você vai justamente explanar a partir da igreja, porque a igreja é o referencial. Tendo isso em mente, nós aprendemos que esse reino, ele tem seus valores, que são morais. Então, morais e valores do reino e a natureza dos valores cristãos. Professor Francisco. Nós estamos aqui diante dessa lição, depois dessa breve introdução, o professor na sala, ele vai falar nesse primeiro tópico sobre o que são esses valores. O que ele deveria realmente frisar na sua visão neste primeiro ponto? Bem, muito bem. Falando do o que são os valores, aqui o título, né? O tema do tópico 1, o professor ele pode muito bem começar
já trazendo a resposta para essa pergunta que aparece aí para a gente já na aula de agora, né? Lição de número 9, dizendo que os valores envolvem, né, tudo aquilo que compreende, que está intimamente ligado à questão da moral e da ética. Os valores é aquilo que tem seu respaldo, né, legitimamente falando, está respaldado na moral e na ética, que é um conjunto de normas e preceitos, aqui como diz a lição, valorativos, que tem uma missão. Veja que os valores ele têm uma missão. Qual é a missão? É orientar o indivíduo em particular e em sociedade, né? Porque ele faz parte de uma sociedade. E a sociedade que recebe essa orientação, ela tem também como se preocupar com o geral, com o bem comum, com algo, com alguma coisa, com as suas decisões. Ou seja, esse indivíduo ele tem a escolha, uma responsabilidade, né? Ele vai herdar uma responsabilidade mediante a escolha que ele faz. Mas por ele estar numa sociedade, os que fazem parte desta sociedade também responderão pelas escolhas, né? E aí tem aquela máxima já conhecida de todos, que são as nossas escolhas que definirão o nosso futuro. Então, os valores morais, eles são importantes, são necessários, tá? E daí, quando nós olhamos para nós, os cristãos, tanto individualmente como em sociedade, nós precisamos nos portar muito bem, porque nós como luz e nós como sal, nós temos não, são muitas, né? Muitos motivos, né? Nós temos muitos motivos. Não existe só uma situação que nos cobre, mas todas as circunstâncias, todas as situações que nós estamos envolvidos, que queiramos ou não, voluntário ou involuntário, precisamos responder à altura. Nós não podemos, por exemplo, envergonhar o nome do Senhor. Como um sal e como um luz, nós precisamos nos portar bem. Isso tem um peso, né? Imagina, você é sal e você é luz, mas você não age como uma luz, né? Quem olha para você não vê. Você se adjetiva como, mas você não age como. Isso aí é preocupante. Então, essa ideia da ética, essa ideia da moral, né, exige muito da gente. Muitas pessoas têm cobrado, têm exigido, têm dito que tem que ser feito, mas não faz. Então, ou seja, quando as pessoas olham assim, chamam a gente de tudo, menos de sal e de luz. De repente, de fariseu. E aí, nós não estamos nos parecendo nem representando Jesus. Eu me preocupo muito quando eu olho aqui, né, para os valores do reino de Deus, subtópico aqui, o 2, né, 1.2, que fala que os valores que nós temos que expressar são aqueles ensinados por Jesus. E as escrituras dizem, né, me ensina a ser sal e a ser luz, principalmente quando eu olho para Mateus capítulo 5, para o Sermão do Monte, né, e a gente vê ali aquele ensino lindo de Jesus, o modelo que ele também deixa no capítulo de oração, nos capítulos seguintes, aí, não só o 5, nós temos o 6, nós temos o 7. Quando a gente olha para esses ensinos que são bem práticos de Jesus e de forma tão simples, Jesus nos ensina a ser diferente, e eu não valorizo esse ensinamento, eu não tenho isso como os valores do reino. Isso aí é ruim, porque se eu não obedeço esses valores do reino, eu não estou seguindo esse governo, que é um governo de Deus. Tá? Jesus, através das Escrituras, né, as Escrituras estão mostrando que o reino de Deus chegou entre nós. É o que o teólogo luterano Oscar Cullmann fala, é o já e o ainda não. Ou seja, o reino de Deus chegou. Jesus trouxe ele até nós. Ele nos colocou dentro desta dimensão. Porém, ainda não, é que ele num todo não está ainda idealizado, mas nós que temos Jesus sentimos o reino entre nós. E quando eu não sou sal e não sou luz, eu envergonho este que é o rei deste reino, sabe? E esquecendo de que ele deixou exemplos simples, professores, que dá para ser cumprido. Por exemplo, parecer como uma criança. Olha a simplicidade. Mas todos que agem na simplicidade de uma criança pode gozar das bênçãos, pode viver dentro desse clima, sentir a todo instante a dimensão. A criança é dependente. Quando eu quero ser
muito isso, muito aquilo, não quero agir como uma criança, eu começo a me atrapalhar. Vou deixando o rei do reino, né, deste reino de lado, eu vou agora envergonhando, né, este que impera, que diz como deve ser a minha vida, o meu dia a dia e por aí vai. E os valores cristãos vão sendo desprestigiados. Então, não servimos a Jesus. Mas quando servimos a Jesus, temos a Bíblia como a nossa regra de fé e conduta. É como se fosse sabe, ela vai nos orientando, é como se eu estou à direita, é como se fosse uma espécie de GPS, vai globalmente me posicionando, me guiando, me orientando, e eu não vou me perder. Então, a vida de integridade, de fidelidade, né, só é possível ter através da orientação da Bíblia, do que diz a bússola, de como está, como dita, né, o caminho a ser seguido. Então, para ter essa vida dentro da integridade, honestidade, propósito, fidelidade, só é possível através das orientações deste rei, né? Aí sim eu vou viver o melhor, mesmo que em meio a trevas, mesmo que em meio por onde eu passar neste mundo mal, seguindo a orientação de Jesus, do que diz a Bíblia, olhando para o Senhor, o autor e consumador, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2, da nossa fé, a gente não vai se perder. A gente não vai se perder, querido professor Otoniel Félix. Amém. Verdade, irmãos. A importância justamente de entender quais são esses valores está justamente nessa questão de saber como nós devemos agir, o momento de agir, porque, como você bem disse, nós estamos diante de algo que é relacionado ao nosso próprio caráter, nossas próprias ações, nossas valorações, né? Aquilo que pensamos, né? O que vem a definir. Aí o professor no domingo vai entender justamente isso e passar para o seu aluno essas definições. Você vai pesquisar sobre a diferença do caráter para a ética, da moral, esse tipo de coisa. Você vai discernindo e com o decorrer dessa lição, como o nosso irmão Francisco, o professor Francisco muito bem falou, ela vai justamente entrar no segundo ponto, porque depois de você trazer toda essa explanação, entra no segundo ponto, que são os valores, como os valores se desenvolvem, professor Francisco e professor Moab. A questão é agora, os valores morais, eles têm uma base, que é a base da ética cristã, a moral cristã, né? E como é que ele vai se desenvolver agora? O autor da lição fala dos valores do reino de Deus, que os valores precisam viver e expressar em nossa vida, né? Então, partindo desse princípio, nós entendemos e observamos que da mesma forma que uma criança, quando nasce, ela está se desenvolvendo, ela tem ali a sua estrutura ainda de criança, tem hábitos diferentes, né? Ela se desenvolve, o modo de agir, de raciocinar, de pensar é diferente. Então, ela está ali fadada às repetições, está sempre justamente fazendo aquilo que vê, e quando ela faz isso, ela está aprendendo, está desenvolvendo o seu caráter, a sua personalidade, e o seu caráter está sendo desenvolvido. Aquilo que está inato nela, da sua genética, e o ambiente que ela está demonstrando. E por que eu estou falando de uma criança? Porque quando nós entramos no reino de Deus, e esse nosso ponto agora aqui, o próximo, justamente o ponto 2, que fala sobre como os valores se desenvolvem, quando nós entramos no reino de Deus, nosso caráter também está sendo moldado. O caráter está sendo moldado, porque aí entendendo como se desenvolve e o que vem a ser esse caráter, né, que está dentro de cada um de nós temos a personalidade, temos esse conjunto de traços morais, né? O caráter seria mais ou menos isso aí, da nossa personalidade, a personalidade do indivíduo, a personalidade em referência ao próprio indivíduo, e o caráter em si, ele vai se desenvolvendo na própria personalidade. Aí vem os temperamentos. Então, como é que eu entendo isso e levando para o evangelho, para o novo nascimento, como ocorre? Ocorre justamente essa estrutura, porque eu estou em desenvolvimento e você está em desenvolvimento espiritual. Aí eu gostaria que o nosso professor Moab, que ainda não participou, mas vai ler aqui conosco 2 trechos nas Escrituras Sagradas, professor. Abra aí Efésios capítulo 1, versículo 13, e aí e Efésios capítulo 4, a partir do versículo número 17. Você vai ver, professor, e quando você tiver ele aí pronto, aí você lê, você vai dizer para mim, porque aqui, porque eu estou trazendo isso? Porque como eu vou desenvolver esses valores? Esses valores serão desenvolvidos porque nós, como cristãos, ao nascer de novo,
o caráter de Cristo vai refletir em nós. E ao refletir, vai ocorrer a vida de Deus. Mateus capítulo de número 5, ali os versículos 16, 17 em diante, Jesus vai dizer que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, professor, Efésios 1 e 13 diz o que para nós? 1 e 13. Isso. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Marca aí Efésios agora, a partir de Efésios 4:17. Note que eu vou estar nele, ou seja, como é que vai desenvolver esses valores na nossa vida? A partir do momento que o Espírito entrou em nós, como Efésios 1:13 diz, em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, nós temos algo, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, esse Espírito vindo a nós, ele nos faz o quê? Nascer de novo. Se ele nos faz nascer de novo, então, o caráter de Deus, aquilo que Deus agia se ele estivesse entre nós, Jesus agia se ele estivesse entre nós, passa a ser o nosso caráter, porque somos corpo de Cristo. É assim, professor Francisco? Professor Moab? Corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. Corpo de Cristo. Se somos corpo de Cristo, devemos agir como Cristo agia. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 17 vai demonstrar como é que vai desenvolver. Leia a partir do 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Pode continuar, leia mais. Os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a impureza. Ou seja, você observa que, segura aí, você observa que o apóstolo está começando a demonstrar como era que vivia antes de conhecermos o Senhor. E ele agora, a partir de conhecermos o Senhor, ele começa a demonstrar como é que devemos viver. Continue. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, Continue. quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Tá vendo aí? Você observa, você vai continuar lendo depois aí na classe, que não vamos ler, porque senão vai tomar o tempo todo aqui que não temos. Então, você observa o quê? Que nós temos a formação, como diz a nossa lição, do caráter cristão. Como ele é formado a partir do novo nascimento. Então, esse caráter que alguns psicólogos vai trabalhar, falar a respeito, e psiquiatras, né, também, até psicanalistas também falam a respeito da pessoa em si, como deveria ser e como não é. Ou seja, os conceitos que se misturam muito com personalidade. Mas observamos que esse caráter ele vai estar na pessoa de quem? De Cristo, que vai ser transferido para nós a partir do próprio Espírito Santo. Por isso que o fruto do Espírito, ele é referência ao caráter de Jesus. Então, nesse toque aqui, como é que eles vão desenvolver? Ele vai desenvolver a partir do novo nascimento. O caráter cristão vai se desenvolvendo justamente a partir do novo nascimento. Existe até um teórico aí, um cara, o nome dele é deixa eu pegar aqui que eu coloquei aqui, William Reich, é mais ou menos assim, é um alemão, né? Ele foi o primeiro teórico aí, segundo o pessoal que trata sobre essa questão de caráter, personalidade e tal, diz que foi o primeiro teórico aí em formular uma teoria relacionada ao próprio caráter. E diz que esse caráter vai consistir numa mudança crônica do ego, que se poderia descrever como um enrijecimento. Ou seja, em linhas gerais, quando você está formando seu caráter, ele está solidificando. Vamos dizer assim, pedrificando em sua vida. Então, um caráter cristão pedrificado com as bases do evangelho, ele dificilmente vai negar a fé, dificilmente ele vai perder a vontade de estar com Deus. Por quê? Porque esse comportamento, essas crenças, valores que são adquiridos e adquiridos com o evangelho, como nós lemos aqui, essa formação do caráter cristão, ele vai justamente trazer a ideia de como Cristo vai ser revelado em nós. E por meio de nós, que somos sua igreja. Por isso que o autor da lição vai trazer o famoso versículo de 2 Coríntios 5,17, que ele diz que se estamos em Cristo, nova criatura somos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, nós vamos herdar de Deus, a partir do Espírito Santo, o caráter que é do Senhor, que é o fruto do Espírito. O autor da lição traz
algo relacionado ao caráter que herdamos de nossos pais. E nós fazemos essa relação justamente para demonstrar que estamos em Cristo e a partir de Cristo nós estamos justamente sendo guiados a fazer aquilo que ele faria. Então, desenvolvendo toda essa questão relacionada ao caráter, como ele vai se desenvolver, nós já demos aqui uma dica que esse caráter ele é desenvolvido no ser humano a partir de criança ainda, e aqui para me frisar esse ponto de número 2, existem dados, irmãos, que afirmam, né, na verdade são dados que eles demonstram, são estudos que às vezes hoje dizem uma coisa, amanhã se desfaz, porque é ciência, né? Ciência é assim, né? Hoje confirma uma coisa, amanhã vem uma falseabilidade, como eles dizem, os teóricos lá da ciência, da filosofia da ciência, e aquilo é vencido e aparece uma nova situação. E nesse caso aqui específico, há teorias que dizem que na primeira infância ali, 50% daquilo que a criança vai aprender, e quando eu falo criança, eu estou querendo trazer também relacionado ao evangelho, porque nós, quando nascemos de novo, nós trazemos vários vícios deste mundo. E professores, por trazermos vícios, esses vícios, às vezes, eles tendem a permanecer na igreja. Porque se não há um novo nascimento e não há mudança, e não há compreensão do que seria o novo nascimento e o andar em Cristo, esse caráter, esse fruto do Espírito revelado, se não há isso, o que é que acontece? Pode permanecer na igreja e trazer sérios problemas. Então, ao desenvolver o caráter, alguns é, teóricos aí, eles dizem que 50% daquilo que vamos aprender na vida, a gente aprende na primeira infância ali, e 25% depois ali do segundo ano de vida. Do primeiro ano e depois do segundo ano de vida, temos mais 25% e o restante nós aprendemos com os dias. E tem uma outra coisa importante, porque nós estamos em desenvolvimento. E quando adentramos no reino de Deus, esse desenvolvimento ele vem a partir da presença do Senhor. Então, isso não deve sair da mente do cristão. Ele está sempre aprendendo, ele está sempre aprendendo e aprendendo e aprendendo. Por isso que a pergunta é como os valores se desenvolvem? A formação do caráter cristão se desenvolve com as escrituras sagradas na vida da pessoa, professor Moab. É muito Nesse caso, importante hum, esses pontos, professores, né? Primeiro, quando Jesus fala do novo nascimento, ele diz aquele que não nascer de novo, né? Foi bastante enriquecedor esse comentário do aprendizado na infância, e você percebe que quando Jesus fala nascer de novo, ele está dizendo o seguinte, olha, o processo espiritual na vida de uma pessoa, ele, ele não volta a uma idade específica, mas ele representa um nascimento total. Então, alguém, quando tem um encontro com Cristo, ele está aprendendo a falar, está aprendendo o certo e o errado, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Então, precisa-se nascer de novo para entender, para aceitar, para sentir prazer em agradá-lo. Não é? Sobre o assunto dos valores, eu queria já incrementar algo aqui também, é que, como nós estudamos, os valores são construídos em cima da moral e da ética. Então, eu queria compartilhar com vocês também que, quando a gente fala de moral, estamos falando de algo cultural, estamos falando de algo transitório, estamos falando de algo no seu sentido prático. Quando nós falamos de ética, nós falamos de algo num contexto eterno, universal. E entendendo esses pilares, quando Cristo ele traz o ensino do reino, ele vai construir, ele vai ensinar, ele vai apresentar, ele vai inserir a pessoa em uma nova realidade de vida. É por isso que quando alguém tem um encontro com Cristo, ele começa a olhar para o que ele olhava antes e reprovar. É isso que diz o apóstolo Paulo em sua carta a Éfeso, no capítulo 5, versículo 10, que ele diz: aprovando o que é agradável a Deus. Então, quando nós temos o encontro com Cristo, há uma mudança nesses valores. Nós começamos a deixar de lado aqueles valores que recebemos com base nessa moral do mundo e passamos a viver conforme as orientações do reino. E aí vem a grande questão. Uma pessoa que cresceu, né, em um ambiente distante de Deus, onde tudo aquilo que para Deus é reprovado, ele tinha como aceito. Como é que é possível alguém mudar, vamos dizer assim, da água para o vinho? É porque
o trabalhar de Deus produz no homem uma nova criatura. Só através do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, ela vai conseguir viver conforme o padrão ou os valores do reino, a ética cristã. Isso só acontece por mérito do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, é andando pelo Espírito e não mais andando pela carne. E o apóstolo Paulo também em Efésios capítulo 2, ele deixa isso também muito claro quando ele diz: antes vocês viviam e caminhavam de acordo com seus pensamentos, com seus desejos. Agora tudo é diferente. Agora a minha carne, ela pode até desejar algo, mas ela vai receber um não, porque agora a minha decisão é com base no Espírito Santo de Deus, que nos orienta agora. Glória a Deus. Concluímos com Romanos capítulo número 12, né? Que cristão, aquele que nasceu de novo, não deve se conformar com este mundo, mas antes transformai-os pela renovação do vosso entendimento. E para concluir, professores, temos aí os 3 tipos de valores, né? Esses valores você já adentrou, mas esses valores que são os 3 tipos de valores adquiridos, os valores adquiridos da família, nós temos os valores impostos pela sociedade e nós temos aqui também os valores espirituais e eternos. Temos os valores que são adquiridos para a família, então o foco principal aqui está no relacionamento, nos valores que os pais passam para com os filhos e os filhos também diante de Deus têm responsabilidade para com os pais, quando eles estão diante de Deus para respeitar os próprios pais, né? Valores como união do casamento entre o homem e a mulher, a formação da família, mútua assistência, o acompanhamento dos pais com os filhos. Temos aqui os valores impostos pela sociedade e um ponto principal aqui que você vai comentar para a gente já ir para o final, e ele fala aqui a respeito da chamada promiscuidade, né, que a sociedade tenta impor para as pessoas e como a igreja está em meio à própria sociedade, como é que ela deve agir, né? E os valores espirituais eternos que devemos prezar. Exatamente, né? E esse contraste, vamos dizer assim, ele acontece por quê? Porque o mundo está abaixo de uma gestão diabólica, uma gestão demoníaca, que tem agido na família e na sociedade. As crianças hoje, elas, quando deveriam crescer em um lar que apresentasse as orientações saudáveis, orientações alinhadas com Deus. A realidade hoje já não é mais assim. Nas famílias cristãs, ainda é possível, onde você tem Cristo como referência, onde a criança cresce naquele modelo onde o pai representa Cristo e a mãe representa a igreja, como o apóstolo Paulo fala, né? Onde acontece aquela referência cristã. Mas o problema é que, na realidade que nós estamos vivendo, em muitos lares, as crianças estão crescendo sem referência, mas, biblicamente, no lar, as orientações iniciais deveriam ser conforme a palavra de Deus. É tanto que Deus diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ele vai crescer e não vai se desviar dele. E o segundo ponto de aprendizado é na sociedade. Uma sociedade hoje que nós vivemos, onde tudo que a Bíblia condena, ela defende. Então, há um abastecimento de muito ensino contrário. Mas, graças a Deus, que existem os valores espirituais que nós recebemos em Cristo Jesus. Essa orientação, esse direcionamento, essa nova vida, ela é possível porque o Espírito Santo de Deus faz de nós uma nova criatura. Esse milagre que Deus produz em nós faz com que, a partir daquele momento, nós passamos a agradar a Deus. Eu queria lembrar para vocês, quando a Bíblia fala no capítulo 6 de Gênesis sobre o tempo de Noé, Deus deixa bem claro que os seus pensamentos, os pensamentos das pessoas naquela época, era amar continuamente, a ponto do próprio Deus dizer, não vai continuar agindo o meu espírito para sempre com o homem. E quando nós vamos para Mateus 24, quando Jesus faz referência ao tempo de Noé, Jesus olha e diz o seguinte, eles casavam, comiam, tudo era normal. Olha o contraste. Enquanto Deus olhava para o tempo de Noé e encontrava uma realidade destruída e distante de Deus, as pessoas viviam como se tudo estivesse normal. Casavam, davam-se em casamento,
Essa é a realidade social. Rejeitados ou negados por Deus, ou reprovados por Deus, mas a sociedade olha para si mesma e somos aprovados. Mas o resultado é que há uma saída, há uma porta, o Espírito Santo, ele faz do homem velho uma nova criatura agradável a Deus. Graças a Deus. De fato, e de verdade, né? Precisamos estar em Cristo para que tudo isso aconteça, né? E esse tópico 3 aí, o final dele, ele justamente demonstra essa relação desses valores que temos na família e dos problemas que estamos, de fato, enfrentando. E, em especial, essa questão da promiscuidade, né? Promiscuidade é terrível, que seria, em princípio, o professor explique na classe o que seria essa tal de promiscuidade. Ela está muito relacionada à questão sexual, promiscuidade, certo? Literalmente seria uma mistura desordenada, né? Ou seja, algo que é desordenado, algo que é desenfreado, relacionado a essa questão sexual. Isso é terrível porque hoje em dia pornografia e outras coisas mais está atingindo muitos jovens e faz com que as pessoas se percam e fiquem distantes de Deus. E aqui nós estamos justamente para encorajar você a trazer o melhor e glorificar o nome do Senhor e ser o exemplo, luz do mundo e sal da terra. Chegamos ao final de mais uma aula, lição de número 9. Estamos aqui felizes, professor Francisco, professor Moab. Suas considerações finais, por favor, professor Francisco. Amém. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem, disse Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4,16. Foi assim que começamos depois do título da lição. Esse foi o texto áureo. Eu uso esse versículo para dizer para os professores o seguinte: de repente, você com certeza hoje é uma pessoa diferente, é um salvo, é uma pessoa transformada, regenerada em Cristo. De repente você nasceu, você teve esse privilégio já desde berço, como Timóteo, né? Ou você foi ouviu de alguém, teve um encontro já na tua juventude, na sua fase adulta, etc. Hoje você, em suma, é um regenerado, transformado. Olhe para a sua sala pensando no seguinte, né? Pensando assim, de repente aqueles alunos que você tem, 7 ou 17, 20 ou 30, na sua sala, eles estão vivendo todos os dias, né, uma guerra em diferentes áreas, na área social, dentro da sua própria casa, e o sonho deles é não abandonar a caminhada cristã, mas são muitas as investidas. Eu digo um sonho porque muitos, todos os dias, vão dormir e acordam dizendo: Senhor, não me deixa largar, soltar a sua mão, sair do caminho, mas o caminho está cheio de espinhos. Então, quando você estiver ministrando, pense exatamente assim, né, de que existe uma proposta do inimigo contra esses valores que para a gente são inegociáveis. Existe uma bandeja todos os dias dizendo para os seus alunos, para a sua classe: aqui é melhor, essa proposta aqui é melhor. Então, dê o seu melhor quando estiver ministrando, né, o melhor de você mesmo, de si, quando estiver ministrando essa lição. Peça para Deus lhe dar outras informações, lhe ajudar. Pegue esse conteúdo todo aqui que foi passado em sala. E junto a isso, ministra com a alegria que Deus vai te usar. Amém. Amém. Professor Moab, considerações finais. Eu queria dizer o seguinte: é preciso olharmos, meditarmos na palavra de Deus. Distante da palavra de Deus, eu não vou conseguir perceber se o que eu estou aprovando, aceitando, é ou não agradável a Deus. Essa foi a orientação de Paulo em Efésios 5:10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Eu só vou conseguir se eu tiver uma referência. Eu só vou conseguir aprovar ou reprovar de forma correta o que eu ouço, o que eu vejo na internet, nas redes sociais, o que está sendo me oferecido, se minha mente, se meu olhar estiver na palavra de Deus. Se eu decido sem base na palavra de Deus, eu estou agindo como o mundo. Eu estou agindo de acordo com as minhas próprias ideias. E aí eu vou aprovar o que Deus reprova. Amém. Então, como sempre dizemos, damos-te graças, Senhor, por mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém.